Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Baixada em Construção. Isso mesmo, são 20 anos de história e nós estamos voltando com matérias especiais e exclusivas. Hoje, meu convidado aqui é o Robson, diretor da RC House. Ele é um professor, um entusiasta do sistema de construtivo steel frame. Exatamente. Grande prazer em recebê-lo aqui, você que está vindo aí do Rio Grande do Sul, né? E infelizmente viu tudo de perto ali o que aconteceu, também pode dar aqui o seu depoimento, mas é um prazer muito grande, Robson, de receber você aqui no Estúdio One. Começa contando para a gente um pouquinho dessa história, do teu interesse, porque você é um jovem talento, não é isso? Como é que você... poxa, estou sentindo que aqui é o futuro, aqui eu vou me dedicar aqui ao steel frame. Como é que foi isso daí? Então, eu comecei com construção desde muito novo. Meu pai era pedreiro, né? Então eu sempre tive um contato muito próximo com a construção. Então eu vim da construção civil convencional e, embora o sistema de construção sempre tivesse muito presente ali junto, né, desde família, meu pai era pedreiro, meus tios, consequentemente, eram pedreiros. Eu vim de uma família de construtores, né? Construtores de construções convencional, tijolo, areia e cimento. E com o passar do tempo eu senti muita necessidade em aprimorar o sistema por questão de mão de obra, né? Eu acho que cada vez o mercado apresenta menos profissionais e eu construía casas qualificados, e eu precisava construir casas e tinha uma dificuldade muito enorme. Então comecei a pesquisar, isso há 8 anos atrás, por sistemas de construções alternativos, e num desses eu me deparei com o steel frame. O steel frame foi um sistema que me chamou bastante atenção pelo nível de industrialização, né? Uma obra industrializada, e me dediquei a aprender esse sistema, comecei a aplicar nas minhas obras, e de lá para cá, de 8 anos para cá, tenho construído exclusivamente com steel frame. E você partiu até para uma consultoria, mas isso nós vamos falar um pouquinho lá na frente, né? Sim. Na verdade, eu imagino o quanto você vê de desperdício de material, né? Por mais que você ensine o cidadão, fala, meu amigo, pega aqui, ó, joga ali, faz aqui, aquela massa que sobra, né? Aquela sujeira que fica na obra. Acho que é complicado, complicado, né? Exatamente. A construção civil convencional é um sistema que ele é todo artesanal, vamos dizer assim, né? Então é um sistema de construção artesanal. Quando eu falo em artesanal, eu digo que é um sistema que depende única e exclusivamente da habilidade do profissional que está lá na ponta. Não existe processo, não vamos dizer existe, assim, exatamente. Entendeu? E cada um que chega de um jeito, né? Exato. Eu quero fazer desse jeito, eu quero ir para aqui. O mercado por si só também não oferece. Você vê no mercado americano, o pessoal tem licença para trabalhar, entendeu? Você tem um sindicato que atua ali, que você precisa comprovar a sua experiência, a sua expertise em fazer, né? Hoje no Brasil, né, como a gente bem sabe, construções, ele aprendeu com um amigo, com um vizinho, com um tio, com um parente. Então tem muita gente... Tem uma escola de pedreiros, né? De formação de pedreiros, de mestres de obra, né? Em contrapartida, o setor da construção civil e imobiliária é um dos que mais cresce no país. Sim. E a gente não tem esse abastecimento no mesmo nível de profissionais. Pelo contrário, hoje existe uma debandada de profissionais dessa área de construção civil, né? Você não vê pessoas novas, né? Pessoas jovens. O pessoal não quer se assujeitar muitas vezes, ingressando na construção civil pela questão que você falou agora. Questão de ser um serviço sujo, um serviço pesado, carrega a coisa para cá, carrega a coisa para lá. Então é um tipo de trabalho que não desperta interesse, não atrai novos profissionais
Em contrapartida, a gente tem um mercado imobiliário gigante, a gente tem a construção civil como uma das maiores indústrias do país e a gente não tem mão de obra. Então, basicamente, eu apostei há anos atrás no sistema construtivo inovador e industrializado por já ter essa ciência que cedo ou tarde a gente vai acabar tendo colapso de mão de obra, a gente vai faltar, como hoje, você vai construir uma casa, você precisa, profissional bom, como a gente diz, pedreiro bom está trabalhando. Então, Esse está até em falta, né? Exatamente. E agora, o sistema construtivo steel frame, embora ele seja muito comentado e já utilizado, mas ainda é muito pequeno dentro desse universo. Falta muita informação ainda, não falta? A gente fala em torno de 1,5%, 2% das construções hoje no Brasil são steel frame. Então, é um mercado gigante ainda para se explorar, para ser divulgado, não é isso? Exatamente. E a informação, né? Como você falou, a informação, principalmente o informativo. Steel frame é um sistema hoje que está normatizado no Brasil, a gente tem uma norma técnica. Você tem a norma, né? A NRB R16970. Isso, né? Sistema que foi normatizado em 2022 pela NBR 16970. 2 anos praticamente, muito recente, né? Que permite você construir através de financiamentos bancários. Então, um sistema que está totalmente seguro. Essa norma ficou quase 8 anos em revisões públicas, então foi averiguado durabilidade, eficiência. E eu vou te perguntar tudo isso já, vou começar a te perguntar toda essa situação, que o pessoal tem assim, como falta informação, o pessoal fica naquela dúvida. Vou colocar algumas imagens do sistema construtivo para a gente poder ir conversando e falando. Olha, explica uma coisa para mim, Robson, e vai chocar as pessoas. Você consegue hoje projetar, construir uma casa com uma impressora? Consegue com a... Você vai me explicar isso logo. Acompanhe o Baixada em Construção. Ô Robson, hoje você consegue construir uma casa, projetar ela de uma impressora meio que, vamos dizer assim, gigante, é isso? Exatamente. Eu costumo dizer que é uma impressora, mas na verdade são perfiladeiras de aço, né? Eu uso uma linguagem mais simples, até para a pessoa poder entender. Para a pessoa poder entender de uma forma mais simplificada. Mas hoje a gente tem máquinas que são perfiladeiras de aço, onde você põe nela uma bobina de aço galvanizado e ela formata o seu perfil, ela dobra o perfil, ela fura, marca e estampa para você peça por peça de uma construção de qualquer tamanho. Uma casa como essa que a gente está vendo ali, tipo, essa casa tem 50 metros quadrados, é uma casa popular, tá? Essa é uma casa que foi feita lá no Rio Grande do Sul, foi uma doação, tá, de uma empresa, e a gente teve o prazer de participar fazendo a mão de obra e montando junto com o pessoal. Essa é uma casa de 50 metros quadrados, ela vem toda painelizada, ela vem todas as peças prontas, você recebe como um Lego. Então você recebe cada pacote, cada parede é um pacote, você recebe um manual de montagem, você abre esse manual, você identifica as peças todas número por número, ela já vem furada, o seu trabalho é encaixar uma peça na outra, acertar um furo com outro furo e aplicar um parafuso. Bem, justamente na contramão do sistema convencional. Exatamente. Porque do jeito que você está falando para mim, eu consigo montar minha casa. É só seguir ter um pouco de noção, obviamente, mas eu consigo montar. Se eu for seguir ali e tiver um auxiliar, assim, uma pessoa, eu consigo montar. Sim, o sistema, quando a gente fala de industrialização, tudo que é industrializado você consegue imprimir processos, né? Então você pega um processo, você conhece o produto, a metodologia, e isso é altamente replicável. Então você consegue... É mais fácil. Exato, é mais fácil. Você consegue pegar um profissional, ensinar ele a ler o caderno de montagem, apresentar para ele o produto e dentro de poucos dias você consegue que ele faça uma montagem para você. Eu, como vim da construção civil convencional, posso dizer para você que uma pessoa que nunca construiu nada hoje em alvenaria, o cara leva 1 ano para pegar numa colher e atirar uma massa na parede sem derrubar no chão. Entendeu? Olha aí. Profissional. E tem uns que ainda não conseguem, por quê? Porque isso é habilidade manual. Isso é que nem você tocar um violão, você precisa de cada um. ter habilidade para treinar muito. Exatamente. Nesse processo já não. Nesse processo é seguir, você tem um processo para você seguir
bem definido, né? Bem projetado. Então tudo isso, o steel frame hoje é mais projeto e menos obra. Então você imprime tecnologia nesse processo. Resíduo de obra é brincadeira, praticamente... A gente fala no steel frame que a gente costuma trabalhar com 1% de desperdício de material. Olha isso. Todo o material que você compra, quando você define um projeto, tá? Vamos começar pelo projeto para ficar mais fácil de Vamos lá, vamos começar pela base. Sabe? Vamos lá, Robson, eu quero construir minha casa. Sim. Tá? E quero mesmo, hein? Vamos lá. E o que eu preciso para... A RC House é uma consultoria, mas vamos dizer o seguinte, que vamos supor que você seja um fabricante, um construtor. Eu ligo lá e falo, Robson, eu estou aqui com terreno e tal, lugar bacana, estou vindo morar aqui. O que eu preciso deixar pronto para você? Tá? Estou aqui com o projeto, já te mandei. O que eu preciso deixar pronto? Que ambiente você tem que encontrar na obra para começar o processo? Vamos lá. Para você construir hoje, ou para você construir com qualquer empresa, em qualquer lugar no Brasil, o processo é bem simples. E é assim exatamente que ele funciona. Você vai definir o seu projeto arquitetônico. Tá. Seu projeto arquitetônico, Perfeito. seu modelo, seu layout, seu desenho de arquitetura seguindo o seu gosto, sem nenhum tipo de restrição. Projeto Isso eu te pergunto. sem nenhum tipo de restrição. Posso fazer segundo pavimento? Até 3 a 4 pavimentos você consegue construir só com steel frame no Brasil. E quanto de pé direito de cada andar? Em torno de 3 metros, 3 metros e meio. Nossa, fantástico. Então hoje a gente... Faz um mini prédiozinho. Hoje o steel frame ele é muito funcional para você construir obras até de pequeno porte, tipo até 3 a 4 pavimentos, porque acima disso você precisa de elevador, e você tem já é uma outra situação. já tem cargas, mas para você construir casas, tipo 2 ou 3 pavimentos sobrados, na linha residencial... Normalmente é 2, vamos dizer assim. Na linha residencial, o steel frame é 100% versátil. Você deixa a cozinha e sala embaixo, os quartos em cima. Ponto. Tranquilo. Então, para qualquer pessoa fazer esse processo, que queira construir, eu quero construir um steel frame, como eu faço? Qual é o passo que eu devo seguir? O que eu preciso fazer? Você precisa, primeiro passo de toda a construção, um projeto arquitetônico. Defina o seu modelo e o seu layout, de acordo com a sua necessidade, sem nenhum tipo de restrição. Com isso feito, você vai pegar esse projeto de arquitetura, você vai mandar para uma empresa ou para uma indústria de steel frame. Lá vai ser feito a conversão do seu projeto arquitetônico em um esqueleto de estrutura, resistindo às mesmas cargas. Eu tenho uma laje de pavimento, eu preciso de 350 kg por metro quadrado. Isso vai ser feito, em vez de concreto e tijolo, com aço. Eu tenho uma parede... Ele que vai te dar a especificação do aço. O cálculo estrutural, quando você apresenta o seu projeto arquitetônico, aí é feito um projeto estrutural em cima dele. Eu preciso fazer uma viga de balanço, eu preciso fazer uma sacada, tudo que você precisa resistir de cargas numa construção convencional que seria dimensionado em concreto armado, vai ser dimensionado com um perfil de aço leve em steel frame. Então você pega o seu projeto arquitetônico, transforma no esqueleto de aço e com esse esqueleto de aço você bota ele numa máquina, numa perfiladeira, que a gente chama, e ela corta para você todas as peças. Você vai pegar um pendrive com o seu projeto da sua casa de 100, 200, 300, 500 metros quadrados, você vai pôr esse projeto numa impressora, ela vai produzir para você, como você está vendo aqui, ó. Esse esqueleto todo... Todas essas peças dessa casa, uma por uma, são cortadas com precisão milimétrica. Então, dentro da construção convencional da alvenaria, a gente trabalha com precisão centímetro. É centímetros, tá? Sim. A gente tem uma precisão ali, uma parede um pouquinho mais grossa, um reboco. Dentro do steel frame você trabalha com precisão milimétrica. Então você define portas, janelas, esquadrias, tudo que tiver desenhado no seu projeto vai ser replicado no esqueleto de aço. 100% fiel, esquadrias, vãos de portas e janelas, sem nenhuma possibilidade de erro. Então você elimina muito erro de obra, retrabalho, tudo. Então isso você consegue fazer de uma forma muito mais, por isso que o steel frame é uma construção que ele é mais eficiente. E a capacidade de produção de uma perfiladeira dessa, só para a gente falar na dinâmica. Se você pegar uma perfiladeira de aço hoje, ela tem capacidade de produzir, dependendo do modelo, de 5 a 8 mil quilos de aço por dia. Nossa, uma construção
de casa térrea, casa convencional, uma casa térrea, a gente está falando de 25 a 30 quilos de aço por metro quadrado de área construída. É muito pouco peso, por isso que se chama light steel frame. 30 quilos de aço para você construir 1 metro quadrado de uma casa térrea. É uma projeção, uma taxa que a gente usa. A gente está falando de uma casa de 100 metros quadrados consumir 3.000 quilos de aço. Opa! Se a gente produz uma média de 5 a 8, a gente está falando de fazer 3 casas de 100 metros quadrados por dia. Uma capacidade de produção de uma máquina perfiladeira de aço galvanizado, pronto para você pegar um manual e montar ela. Abrir o pacote e fazer a montagem. Entendeu? Ok. Agora, até essa parte tudo bem. Feito toda a parte do aço, você já faz o cálculo também das placas, não é isso? Exatamente. A parte estrutural da obra é substituir concreto e tijolo por estrutura de aço galvanizado leve. Então a gente otimiza esse material ao máximo, faz resistir todas as cargas, todos os pavimentos, todos os ventos. Então o pessoal tem muito... Vou perguntar daqui a pouco isso. Já vou lá, vou chegar lá. Então, para resistir todas as suas cargas, você precisa disso. E os fechamentos. E quando... Então, desculpa se cortar, mas quando você chega... A pergunta que eu fiz é assim, quando você chega no terreno do cliente, na obra, né, o que você tem que ter o que lá? Um radier. Explica para nós. Um radier é uma fundação superficial. Diferente da construção convencional, onde você precisa fazer estaqueamento, sapato, porque você tem muita carga estrutural. A gente está falando de 280 quilos por metro quadrado contra 1.800, 1.700 da alvenaria convencional. A gente está falando em torno de 15 a 20% da carga estrutural. Então, como a gente falou... Não há necessidade da sustentação, ou seja, de tão pesada. De estaqueamento, exatamente. A estrutura é muito leve e aí você tem os componentes de fechamento de placa. A estrutura, como eu disse, uma casa térrea em torno de 30 kg por metro quadrado. 100 metros quadrados você vai estar inserindo 3.000 kg de carga em cima de uma fundação de 100 metros quadrados. É irrisória a carga, é um peso de uma caixa d'água. Então isso é muito pouco material. Aí você vai fazer o fechamento dessas estruturas. Pelo lado externo. No steel frame você trabalha com placas cimentícias, com sistema AFES, que o sistema AFES é uma placa de EPS de alta densidade, onde você envelopa a sua casa com essa placa, faz o tratamento dela com tela de fibra de vidro e massa Benzicoat, que é como se fosse o reboco da casa. É uma tela e uma massa especial para fazer esse tipo. Você tem várias opções, o steel frame é um sistema muito personalizado. Então, a estrutura é aço, resiste todas as cargas. Fechamentos de parede, aí ele é muito personalizado. Você tem algumas opções. Você tem sidings, que são aqueles sidings vinílicos, que é bem tradicional nas casas americanas, aquelas reguinhas que imitam madeira. Sim. Então, aquilo são os sidings, eles têm de cimentícios, de PVC. O que o pessoal tem usado mais? Na parte externa vai mais a placa cimentícia, não é isso? Na área externa. No Brasil a gente tem uma cultura de reboco. Então o siding não é muito utilizado. Fora do Brasil, quase que uma totalidade das casas são com siding, né? Aquele modelinho das casas americanas são todas as reguinhas, eles têm uma cultura de usar. A gente no Brasil tem a cultura do reboco. Então a gente é acostumado, mesmo que a parede não seja de cimento, mas as pessoas querem que ela se pareça com uma parede de reboco. Meu Deus, é cultural mesmo, né? Então a gente utiliza... Ou talvez para mostrar um pouquinho mais de robustez? De repente, pode ser que seja, mas a gente tem essa cultura de fazer, entendeu? Mais parecido com o reboco. Então a gente utiliza placa cimentícia para fazer o fechamento externo, membrana hidrófuga, que é uma parte fundamental do sistema, que é uma membrana que envelopa toda a sua casa. Essa membrana impede de entrar a umidade, mas também permite que o vapor de água saia de dentro das suas paredes, o que dá para você uma qualidade melhor. A questão de mofo, bolores, são tipos de patologias que são praticamente isentas no steel frame. Legal, então fiz a base, lá eu já vou deixar a parte toda hidráulica, elétrica preparada. Tudo na posição. Em cima, na minha planta baixa ali, e aí você chega... com os painéis. Com os painéis e consegue montar. Vamos lá, hoje para o pessoal em casa ter uma ideia, né? E alguns grandes profissionais que nos ouvem, enfim, que nos acompanham, né? O tempo. O tempo é um negócio assim absurdo,
né? É uma diferença muito grande. Então, eu quero que você me fale do tempo e do custo-benefício. Então, o tempo de obra, o steel frame a gente consegue construir até 3 vezes mais rápido. 3 vezes mais rápido. Do que uma construção convencional, tá? Começando pela parte desde o início da obra, fundações, porque a nossa fundação é um radier, então um radier nada mais é que uma laje em cima do solo. Você vai compactar o terreno e vai fazer uma laje de 15 a 20 centímetros de espessura e tá pronto. Essa laje você não precisa estar fazendo estaca, abrindo valeta, então você passa uma máquina plana, chama um caminhão, acabou. E já acabou. Então, a fundação rápida que você consegue resolver dentro de uma semana, entendeu? Uma fundação muito rápida. Dentro dessa fundação, você já fica com a base plana para trabalhar. Você não tem aquela parte de estar ali com valetas. Sim, então, aqueles intempéries, isso, né? Você tem uma dinâmica melhor. Tá. E daí você tem a opção de ou levar os seus painéis prontos. Você pode, o steel frame te dá a opção de você trabalhar off-site, que é montar as paredes num depósito, que é o sistema que eu utilizo, né? Você utiliza esse sistema? Eu não costumo fazer muitas coisas em loco, então... Prefere já levar tudo praticamente pronto? Prefiro montar os painéis, as paredes, tá. E levar num caminhão até a obra e só fazer o posicionamento deles em cima do radier. E todas as placas, elas vêm com códigos numerados, você sabe aonde vai cada um. Exato. Então você tem um projeto, você tem um manual muito completo, tanto para você pegar o aço e transformar nos painéis, que a gente chama, né, que são as paredes, são os painéis, quanto a alocação deles em cima da base. Elas são todas fixadas com parabolt, então a gente usa parabolt em todo o perímetro para fazer a fixação da casa. Ela não tem perigo de sair voando. Tipo... eu vou chegar aí, você só está me cutucando, mas eu tenho algumas perguntas antes, né? Umidade. Umidade dentro do sistema de construção steel frame é uma patologia que é quase isento de umidade pela questão de a parede não ser sólida, você não tem como acender a umidade pela parede. Então, você tem um espaço no meio, o perfil que vai em contato com o chão, ele é todo embalado com a manta asfáltica para evitar corrosão do aço em contato com o material alcalino, que é o cimento, e você tem uma banda acústica, que é uma espécie de uma borrachinha que você bota embaixo da parede. Então você tem essas duas proteções na primeiro perfil que vai encostado no chão. Vamos lá. Primeira pergunta. E essa aqui vai... lá tem atenção pessoal aí da produção. É verdade que uma casa em steel frame, você não tem privacidade? Você ouve tudo que está se falando no quarto ou na sala? Me responde daqui a pouquinho. Vamos lá, Robson. Uma casa steel frame, você não tem privacidade? O que se fala ali no quarto acaba se ouvindo ali na sala e vice-versa? Não. Ou isso também é um outro fantasma? Não, esse é um mito da construção, assim como nos filmes que você atira uma pessoa pela uma parede e ela passa para o outro lado. É outra pergunta que eu ia fazer, entendeu? Quer dizer, eu estou um dia lá meio atrapalhado, dá um murro na parede lá e você passa ali para o outro lado. Como é que é isso? Isso não atrapalha muito essa coisa que a gente vê do cinema americano, essa coisa do papelão, né? Daquela coisa do cara joga o cara lá e o cara arrebenta a parede toda. Exatamente, então isso tem muitos mitos da construção steel frame pela questão de ser leve. A gente tem culturalmente de achar o que é pesado, o que é robusto, o que é sólido, entendeu? Mas a gente tem muitas tecnologias que vêm contra isso, né? A gente tem materiais leves e extremamente resistentes. E dentro do isolamento, ali, primeira pergunta que você fez, o isolamento. A construção steel frame, ela é superior do que uma construção convencional em alvenaria em eficiência térmica e acústica. Como ela é superior? Primeiro, as paredes não são sólidas. Então, você tem um espaço de ar entre uma parede e outra, onde dificulta a transferência tanto sonora como de calor, né? Então, você não tem um material encostado. Você acaba dissipando, né? Você tem um material sólido, ele aquece de um lado, ele transfere. Quando você não tem esse contato, você já tem uma eficiência maior e uma transferência menor de carga. Todas as estruturas de steel frame, todos aqueles espaços de aço que você tem ali, que entre um perfil e outro, geralmente eles têm 90 milímetros, 9 centímetros, 120 até 200. Tá?
Então são tipologias de paredes com espessuras diferentes. Dentro de todos esses vãos, eles são preenchidos com isolamento térmico e acústico, que podem ser eles lã de PET, lã de vidro, lã de rocha ou espuma pier, né? Uma espuma expansiva, que é aquela que você usa, tipo, parecida com aquela que você usa para fazer portas, chumbamento de portas. Hoje no Brasil já tem empresas com tecnologia que fazem isso. Como a gente vê em alguns vídeos, o pessoal injeta aquela espuma dentro da parede. Então você tem uma eficiência muito maior, tanto na questão térmica quanto na questão acústica, se comparado com o sistema convencional. Bacana. Agora a gente estava brincando muito, né, mas é uma coisa séria. Até recentemente, passando agora no cinema, tá passando lá ó, aquele filme Twister, né? Como é que chama o nome? Pera, corta aí. Como é que é o nome do filme? Twister, não é isso? Tá, então volta daqui nessa pegada aí. Recentemente agora, no cinema passando o Twister, é um filme que passa sobre tornados, grandes tempestades. Robson, o que impressiona a gente? A gente vê aquelas cidadezinhas americanas, passa tornado, levanta todas as casas. Aí quem ouve a gente fala assim, mas peraí, o cara tá falando que só precisa de uma lajezinha lá, de 8 a 10, porque não vai muito peso, a coisa é leve. Pô, e se me vem realmente uma grande ventania, se entra um temporal, o que me garante que essa casa não vai sair que nem a dos americanos lá voando, saindo os pedacinhos todo pipocando lá. A gente ri, mas é um negócio que fala assim, ainda mais pessoal do interior, né, de todos os estados, né? Assim, o pessoal é muito tradicionalista. Eu venho do sul e é um dos... Você vem do sul, e aí? É um dos locais onde a gente tem uma das incidências de ventos mais fortes, tá? E bastante temporais, e então, cara, isso é... Vamos lá, quando você fala de construção em steel frame, o que garante para nós hoje que essa construção não vai sair voando com vento? Primeiro, eu respondo de uma forma mais irônica, a casa não voa porque ela não tem asa, então ela não voa de maneira nenhuma. Mas que voa uns pedacinhos lá, voa, meu amigo. Mas o que acontece? Uma construção steel frame, ela pode suportar ventos, tá? De aí até 150, 180 km por hora, tá? Então, até 180 km por hora, que é muita coisa. É muita coisa. A construção, a nossa norma de construção brasileira, sugere que a gente calcule aí cargas oriundas de vento de 142, 144 km por hora para as construções em alvenaria convencional. Tá? Quando a gente vê um tornado que leva as casas, ele leva uma casa de qualquer jeito, entendeu? São furacões de categoria 4, 5, são ventos de acima de 250 km por hora. Ou seja, não há sistema ainda que possa resistir, a não ser uma construção especial de concreto maciço. Isso. A não ser uma construção de concreto maciço, entendeu? Um bunker mesmo para suportar isso. O que acontece? Essas construções são feitas, os americanos constroem, porque elas são mais rápidas, são mais econômicas. Econômicas por quê? Porque a mão de obra custa muito caro. E é nesse ponto que a gente está entrando hoje. Com a falta de mão de obra, antigamente você comprava o material, investia um tanto e você conseguia fazer. E hoje, dependendo do trabalho, você investe mais em mão de obra do que em material. Sim, com então certeza. A escassez de mão de obra fica caro o material. É caro. Então hoje você tem a gente está chegando para nós essa dificuldade também, e por isso a importância dos sistemas mais industrializados, porque você consegue também, os americanos podem tranquilamente construir uma casa com blocos de concreto e com tijolo, mas por que não o fazem? Porque, da mesma forma, se tiver que desmanchar, ele vai desmanchar do mesmo jeito, se for um tornado, né? Se você vai demorar, e se você vai contratar 3 ou 4 profissionais para trabalhar para você por 4 meses, e numa construção convencional a gente leva 1 ano, 1 ano e meio. Imagina você pagar... Não, 1 ano, 1 ano e meio dando tudo certo, o cara não abandonando a obra e no sumindo material, e pelo amor de Deus, que acontece muito isso, né? Mas então a questão da resistência, como eu disse, o sistema, como a gente começou falando, o sistema foi normatizado no Brasil. Todas essas questões de resistência, de segurança, por que não se financia a casa de madeira? Porque a casa de madeira não tem a segurança mínima, então ela não tem normatização. Você não consegue fazer um financiamento habitacional de uma casa de madeira, porque ela pode pegar fogo, entendeu? Então, dentro do steel frame, a gente não tem possibilidade do sistema. Então, ele é tão durável
quanto a construção convencional. E a questão da chama também, ele não propaga, né? Também não. Todos os insumos, os produtos que são utilizados ali dentro são sobre... Como a gente está falando de sistema industrializado, todos os produtos ali têm uma norma específica. O aço que você vai usar tem uma norma específica. A chapa de gesso acartonado que você vai usar pelos lados de dentro da parede tem uma norma específica. Tá. O isolamento que você vai usar dentro da parede tem uma norma específica. O parafuso que você vai usar para prender essa placa tem uma norma. Todos os produtos que você está utilizando. Pergunta, as esquadrias, elas são diferenciadas ou são aquelas que a gente vai lá no material de construção e compra? A gente pode aplicar a mesma tipologia de esquadrias, de coberturas que a gente aplica nas obras convencionais. Tá? Simples assim. O que a gente costuma indicar para construções em steel frame, de um médio, alto padrão, é a utilização de esquadrias de PVC. Por que PVC? Porque o PVC já tem uma pegada mais acústica. Né? A diferença do PVC para o alumínio não é só a estética, tá? Principalmente a acústica e a vedação. O PVC é soldado, então ele te dá uma vedação muito melhor. Mas você pode utilizar uma esquadria de madeira, pode usar alumínio, pode usar vidro temperado, bem tranquilo, não existe Bom, e por ter uma norma, no próximo bloco a gente volta falando das facilidades em obter o sistema, sua casa, o steel frame. E mais, o Robson está com um projeto de casa, né, de construção de Minha Casa Minha Vida. Olha que isso, pela rapidez, pelos baixos custos, vai representar um país que tem um déficit tremendo, gigante aí de moradias. Né? Mas tudo isso daqui a pouco no Baixada em Construção. Bom, voltando aqui com o Baixada em Construção, com meu grande amigo, querido Robson, um especialista, né, andando pelo Brasil todo, falando do sistema de construtivo steel frame. A RC House. House é com A, de alemão, ainda ele falou para mim. ô, Robson, vamos lá, vai. Vamos na grana, vamos onde pesa o bolso. Tá, então você já provou para mim que a casa é resistente, ela tem acústica. Ah, não falamos do telhado. Como é que é o telhado? Telhado com telha convencional ou você pode utilizar, placa cimentícia? Telhado você pode utilizar telha metálica, telha de barro. Você pode usar uma telha que você quiser. Geralmente, fixação, não levanta com vento? Não, fixada, parafusado, tudo bem certinho. Você não tem um telhado específico. Geralmente a gente, como a gente está falando de uma obra com eficiência térmica e acústica, geralmente a gente opta pelas soluções com mais eficiência. Então, geralmente se usa o painel sanduíche ou a telha que imita a telha de barro, telha metálica, sempre é questão estética, não é técnica. Sempre com isolamento, mas você pode utilizar qualquer tipo de telha na sua construção steel frame, só que você usando um tipo de telha que seja mais pesada, você em contrapartida acaba gastando mais na estrutura porque você tem mais peso. Tá. Então acaba tem necessidade. Acaba não há necessidade disso. Não valendo muito a pena, então a gente sempre indica os telhados com mais isolamento térmico. Bacana. Área úmida. Área úmida, a gente tem placas para utilização em áreas úmidas, que são placas de drywall. Existe placa AST, standard, a RU resistente à umidade, a RF resistente a fogo. Então tem uma série de placas, existem placas para uso externo. E quanto isso onera na questão final? São questões de tipologias de placa. Óbvio, as placas com mais resistência à umidade têm um valor agregado. Isso. Mas existem materiais para todo tipo, toda a solução completa da construção. Você tem um painel para usar do lado de fora, do lado de dentro. Você tem um isolamento para fazer na parede. Você tem tipos de parafusos com tipos de revestimentos. Então, tem uma linha bem completa de produtos e é muito bom salientar que hoje a indústria brasileira já está preparada para isso. Então, todos os produtos que a gente usa hoje dentro da nossa construção são de fabricação nacionais. Que bacana, nacionalizou bem. São produzidos aqui no Brasil. Antigamente a gente tinha restrição a produtos, muita coisa era importada, mas hoje a gente tem todos os produtos que a gente precisa para construir em steel frame aqui dentro do Brasil. E em diversas partes do Brasil você tem lojas como a Smart, que tem 35 lojas no Brasil, 2 no Paraguai. Olha aí. A maior rede de lojas do Brasil, entendeu? Que você consegue ir na loja e ver espaços interativos,
paredes, módulos, salas para você entrar e sentir a acústica. Então, existe... E falar em acústica, tem a questão da TV. TV cada vez maiores, não tão pesadas como as antigas. Sim. Mas sempre tem também aquela tal história que vai furar, vai atravessar, vai cair. Conta um pouco sobre isso também. Porque aqui a gente tem que falar de tudo, sim, né, amigo? Sim, a fixação de carga dentro da estrutura é bem simples, tá? A gente costuma utilizar uma barra de aço, um perfil, em torno de 40 a 60 centímetros, não mais do que isso, tá? Geralmente 40 para residência. A cada 40 centímetros você tem uma barra de aço. Você tem bloqueadores, então você tem uma série de seção nas paredes para você fazer fixação diretamente no aço, se você precisar. Vamos supor que essa parede aqui que está atrás de mim seja uma parede steel frame. A cada 40 centímetros... E ela é. É uma parede de... Cada 40 centímetros, é um espacinho assim, eu tenho uma barra de aço. Então eu posso fazer a fixação diretamente ali. Mas como eu vou achar depois esse aço se a parede está fechada e está pintada, assim? Então, eu ia perguntar isso também. Como que eu vou achar? Duas formas. Você tem o caderno de montagem, que é um manual da sua casa. Então, você tem um manual da sua casa, entendeu? Você não tem só o produto. Ali você consegue... Você consegue identificar pela medida cada perfil, e eu gosto de fazer de uma forma mais simples. A minha sacada sempre é simplificar, que é você pegar um imã. Acabou, onde tiver um imã para fixar, você passa ele na parede e ele vai segurar. Você sabe que ele tem uma barra para isso. Eu preciso fixar um monte de coisa na parede. Mas agora eu vou pegar pesado. Móvel planejado, pesado. Isso. E aí? Eu preciso fixar um monte de coisa na parede e eu não quero procurar aço. Como eu faço? Você vai fazer um reforço na parede. Você vai aplicar um painel de USB ou plywood, que são aquelas chapas de madeira. E aplicar o gesso drywall por cima. Acabou. Gente... Então naquela parede minha, que eu tenho uma cozinha, que ali vão vários armários com acessórios, né? Vai estar os eletrodomésticos e tal, fornos, aquilo Você tudo. pode fazer um reforço estrutural naquela parede completa, como o steel frame é personalizado, partiu da estrutura ali a gente tem uma chapa de madeira. Como o steel frame é personalizado, você saiu da estrutura de aço galvanizado, você pode personalizar. Você pode usar um painel desse de madeira por fora, pode usar um painel por dentro em todas as paredes e depois fazer os revestimentos com placa cimentícia, membrana. Vai depender muito do teu projeto, da tua necessidade. Depende do teu projeto, da tua necessidade, de quanto você quer investir. Entendeu? Também então, tem o steel frame não é uma receita de bolo. Tipo, o pessoal me pergunta, nossa, demais. Quanto custa o metro quadrado? Isso é o que você escuta todo dia, já no café da manhã, até a noite, você tá indo dormir. Mas e o metro quadrado? E o metro quadrado? Nem quando eu trabalhava com construção em alvenaria, você não tem metro quadrado de quê? Entendeu? De que você está pensando? Se você me mostrar um projeto, se você der na minha mão um projeto, eu consigo dizer para você o preço do metro quadrado desse projeto. Agora você pergunta para mim, quanto é o metro quadrado? Como é que eu vou saber o que você está pensando? Lá, areia ou vai colocar cimento, concreto? Exatamente. Vai, né? Então o steel frame é uma obra personalizada. Eu quero ponto de fixação na minha casa por todos os locais. Eu não quero procurar aço. Onde eu quiser fixar uma coisa, eu quero que ali esteja um ponto de fixação. Agora, quando ele tem um projeto da parte elétrica, hidráulica, já vem preparado, não é isso? Vem furado os perfis. Já vem furado os perfis, é só você mesmo que encaixa os canos. Como é que é a instalação? Só para a gente finalizar a questão da fixação, então, como a gente disse, é personalizado. Então você pode compor a sua parede depois do aço com uma placa externa, com duas placas externas, com uma placa externa mais um EPS, que é o sistema AFES, uma eficiência maior. Pelo lado interno, você pode formatar a sua parede com a placa de plywood, madeira, em toda a casa e depois botar a placa de gesso acartonado em cima. Vai ter o custo maior da placa. Sim. Ou você pode formatar só com uma placa única e fazer o reforço pontual onde você precisa. Onde vai carga. Então, você pode compor com duas placas de gesso, que é um drywall duplo. Então, depende do que você precisa. A gente faz análise, precificação, depende da análise do projeto. Eu estou aqui, estou na beira da estrada, aqui tem barulho. Eu quero que essa parede da minha casa seja super isolante. A gente vai achar uma solução para ela com isolamento mais denso, com mais camadas de placa. Entendeu? Eu preciso de uma peça que fica lá no fundo, não tenho barulho, não tenho nada, não pega sol, eu não tenho problema com...
entendeu? Entendi. E eu quero fazer uma forma econômica. Você parte do standard até uma super eficiência. Então é um sistema personalizado, entendeu? Mas quanto é o metro quadrado? Agora, você tem uma média, mais ou menos aplicada num sistema mais simples, no standard, como você falou, Sim, e tal, um pouquinho. Qual é a relação, não vou falar em valor, em números, mas em percentuais? Chega a 30%, 40% mais em conta do que 30%, mais ou menos, do convencional? Se você tirar desperdício, tempo, mão de obra, material? A gente consegue hoje fazer uma construção em steel frame, gastando relativamente no médio e no alto padrão, você consegue preços até melhores que a alvenaria. Tá? Você consegue preços até melhores ali, com a redução não muito significativa, porque você tem produtos com mais eficiência aplicada, tá? Então, geralmente, quem opta por construir steel frame não é pela parte da economia, e sim agilidade, agilidade, eficiência. Mas gera economia quando você não tem desperdício, acaba gerando economia no total da obra, né? Mas se você comparar um material de uma casa de alvenaria com o material de uma casa de steel frame, sempre vai ser mais caro, porque você está comparando matéria-prima bruta, areia, tijolo, cimento, do que um material industrializado e pré-pronto, né? Pré-fabricado para você fazer. E testado, né? Exatamente. Porque o outro lá você não sabe a qualidade, às vezes, muitas vezes, do material. Então você tem essa questão. Se você comparar material, mas no todo, no global da obra, a gente consegue, no médio e no alto padrão, viabilizar obras com preços competitivos, dependendo do modelo do projeto, alguns valores até melhores do que a alvenaria convencional. Você consegue ter mas eu quero um percentual. Em torno de 10, 15% você consegue ter 10 a 15%. No global da sua obra, tá? Você vai contabilizar, então, como eu disse, eu deixo bem esclarecida essa parte. Se você fizer um orçamento de material do steel frame em alvenaria, vai ficar sempre mais caro. Você precisa, dependendo do que para todas aquelas material contra material, vai ficar mais caro o steel frame. Fato. Agora você tem que levar em consideração tempo de obra, desperdício de material, insumos que você vai utilizar para a construção. Eu consigo construir uma casa... terraplanagem, tudo, pelo amor de Deus. Eu consigo construir uma casa de steel frame de 100, 200, 300, 400 metros quadrados com as ferramentas que eu levo dentro de uma mochilinha, assim, de uma malinha. Acabou. Tá. Então, na alvenaria você precisa de equipamentos pesados, equipamentos mais caros, pessoas. Então, você precisa fazer uma análise geral de toda a construção. Que eu acho, João Antônio, acho que supera tranquilamente essa economia lá para uns 20%, 25% ou mais. Né? Não, é o que você falou, você tem que computar o todo. O modelo de projeto, exatamente. O todo. Se você for pensar no todo, você vai ter lá pessoas que você tem uma equipe com 5, 10 pessoas trabalhando, que um falta, que o outro pega, que o outro desperdiça, que você tem que fazer uma fundação mais pesada. E se você for analisar tudo isso, o tempo dessa mão de obra, o tempo que vai levar isso, eu entendo que incomparavelmente... É que a alvenaria é difícil a gente fazer esse comparativo, sabe por quê? Tem muita questão do acabamento. Vou te explicar por quê. Porque na alvenaria ninguém sabe de verdade quanto vai custar. Exatamente. Você não tem precisão. Porque a gente fala de uma obra, por mais bem administrada que seja, na construção, ela sai 2 vezes ou 3 a mais. A gente está falando de 15 a 20% de desperdício na construção, por mais bem administrada que for. Como assim desperdício? É a ponta do aço que sobrou da barra que você não usa, são as madeiras que você usa para a forma que vai fora, é o resíduo onde você quebra para passar os canos, você paga para botar fora, você não põe fora de graça. Exatamente. Você paga para pôr fora. É a questão de logística. Dentro do steel frame você compra um kit, então você põe uma casa de 200 metros quadrados em cima de um caminhão e leva ela para qualquer local do país. E aí vamos falar, já que a gente está falando de tempo... Robson, uma casa de 60 a 80 metros quadrados, vamos fazer mais ou menos 60 metros quadrados, daqui a pouco a gente já fala da minha casa, minha vida, mas na boa, eu chego lá, base feita, terreno plano, não choveu, estou tranquilo, 60 metros, num sistema mais simples, não simples, mas mais standard, uma casa padrão.
Eu já fiz casa de 80 metros com 2 ajudantes em 60 dias. 60 dias? Pronta, com pintura, com água quente instalada. Para montar uma estrutura de uma casa dessa, se você tiver com ela painelizada com os painéis, você leva 2 dias para montar, botar todo o esqueleto de pé e cobrir. Como é que é? Volta. Olha aí, ó, mais um corte aí. Ele está dizendo para mim que em 2 dias... Se você com a obra com os painéis já fabricado, painelizado, você leva 2 dias para montar o esqueleto e cobrir. Todo o esqueleto, 2 dias. 2 dias. Essa casa que a gente fez no Rio Grande do Sul, que estava passando aqui agora há pouco, tem 54 metros quadrados. A gente montou o esqueleto dela toda. Essa daqui não? Não, essa é uma outra. um pouco maior. Tá. Essa aí, ó. Essa casa aqui. Isso. Essa casa tem 54 metros, ela tá painelizada, tá vendo que os painéis estão prontos. Tá. A gente montou todo o esqueleto dela em 1 dia de construção. Meu Deus. Aí esse vídeo tá em time-lapse e Sim. ela foi construída, ela foi montado todos os painéis, a gente começou pela manhã, então o terreno tava a base feita. Então é como um Lego, você pega as paredes, vai montando ali. As janelas já estão ali certas, já está no esquadro, já está tudo certinho. Agora, o Robson, sobre 66.960, é isso? É o valor do kit dela. É o kit dela, 66 mil. É o kit dela. E o kit é o quê? É toda a parte do aço? Toda a parte do aço, todas as placas de fechamento externo e interno e a cobertura dela. Ela não tem acabamento, ela não tem ali hidráulica, elétrica. Tá, e pintura, piso, revestimento. Tá, que aí varia do que o cara quer colocar nesse lá. Nesse kit aí tá até as esquadrias. Ah, é? Agora deixa eu te perguntar. Tem gente que gosta, muita gente tem uma tendência de fazer grandes vãos. Sem problema? Mais fácil. Mais fácil ainda? Porque a gente tá falando... Menos aço? A gente tá falando do aço, então o aço a gente não tem peso próprio, né? Você não tem peso próprio. Então aí, vamos lá, para quem é da construção civil convencional, uma viga de concreto. Você, para 10 metros de vão, a grosso modo, você precisa de 10% do vão. Não estamos falando aqui em proteção, em armadura e nada. Uma conta de padaria, tá? Tá, vamos lá. 10% do vão. Daria pra gente, para vencer 10 metros, uma viga de 1 metro de altura. Olha o peso de concreto de uma viga de 1 metro de altura. A armadura de aço, você precisa de armadura de pele para fazer isso, você precisa de muito, muito aço. No aço você consegue reduzir isso para uma viga aí de 50 centímetros, consegue diminuir a inércia do perfil da viga, porque ela tem menos peso próprio, e você consegue fazer com um material muito mais leve. Você consegue montar ali uma treliça mais baixa e com muito menos insumo. Você faz ali... quando eu comecei a trabalhar no steel frame, que eu vim da convencional, as primeiras obras que eu fiz de steel frame também eu ficava olhando assim e ficava dizendo, mas não vai aguentar isso aí, não tem como. Quando você monta uma treliça no chão, você pega uma trelicinha de 4, 5 metros, você monta ali com 30 centímetros, com um perfilzinho, e essa treliça fica com 35, 40 quilos, você não acredita que uma pessoa de 100 quilos pode subir em cima dela. E ela suporta até mais de 100 quilos. Acho que é isso essa leveza, né? Que dá um pouco dessa incredulidade, né? Eu, enquanto profissional, quando eu comecei a trabalhar, que eu peguei os meus primeiros projetos na mão de construção em steel frame, eu também fui meio cético. Eu dizia, não, mas tem que ter mais coisa aqui. Não é possível, acabou aí. Mas é a resistência do material. É a resistência do material, é a engenharia por trás disso, entendeu? É a tecnologia. É como... Depois que eu comecei a entender um pouco mais da construção em steel frame, você descobre que é como você fazer uma... Essa casa aqui, você tem ideia de quanto ficou? 140 metros quadrados, ela tem 20 metros. 140 metros quadrados. Ela tem 20 por... Ela tem 20 por 7. 20 por 7. Essa laje é de concreto que tem em cima dela. Concreto? Concreto. Quiseram colocar concreto. Não tinha necessidade. Não, eu fiz ela com concreto porque ela ficou assim, um rooftop, foi só impermeabilizada em cima, então a gente utilizou concreto. Então dá pra fazer uma laje de concreto numa casa de steel frame? Dá. Olha Concreto mesmo, entendeu? E essa casa ficou em torno do que, esse kit? Essa casa pronta, ela saiu R$2.500 metro quadrado. 2.500, dá 300 e alguma coisa, agora não me lembro de cabeça. Tá. Mas ela foi uma casa que a gente fez
num valor mais acessível. Ela ficou mais barata do que a alvenaria convencional, em torno de uns 20%. Olha aí, chegamos no cálculo ali que ela chegou num custo menor, porque essa obra a gente fez lá no Rio Grande do Sul. Eu não sei como funciona a questão disso. Eu sou ainda meio novo aqui no estado de São Paulo, não sei como funciona a questão do cube aqui, mas o nosso é um dos maiores do país, no Rio Grande do Sul, tá? É um dos cubes mais elevados do país, então o cube de médio padrão. Lá, na época que a gente fez essa casa, que foi no final do ano retrasado, o cube estava em torno de 2.890 o cube, tá? Custo básico unitário de uma casa de médio padrão. A gente chegou nessa aí a 2.400. Olha então, aí. A gente conseguiu e o tempo? Essa casa a gente conseguiu fazer 140 metros em 4 meses. 4 meses. Só que quando eu falo de tempo, você não pensa que é aquele montão de gente trabalhando. Essa redução de tempo é com redução de equipe também. Não é só redução... Ou seja... A gente trabalha numa construção em steel frame geralmente com equipe de 3 a 4 pessoas. Entendeu? Olha, uma casa toda dessa com 3, 4. Botar 8 caras lá então em 2 meses. A gente não costuma trabalhar com um monte de gente porque... Mas 8 pessoas também não é nada perto de uma casa desse tamanho, não é isso? Porque você não tem aquela parte dos insumos ali. Então, você abre um pacote de parafuso, você pega uma placa da pilha, você aplica. De manhã, na alvenaria, quando você vai começar a trabalhar, você puxa areia, você puxa cimento, você pega água. A questão também que a gente não tocou no assunto, mas eu acho que é de extrema importância também no steel frame, é a questão de sustentabilidade. A gente gasta 50 litros por metro quadrado, enquanto a alvenaria convencional gasta 500 por metro de construção. Então a gente tem aí uma redução significativa, por isso que se chama também construção seca. E todos os insumos que a gente utiliza nessa obra são insumos que a gente tem ali, são materiais de reuso, materiais reciclados. O aço, por exemplo, o aço não é sustentável. Poxa, o aço é o material mais reciclado do mundo, entendeu? O material que mais se recicla no mundo é aço. Você tem um material que tem uma vida útil muito grande. E aí o que eu ia te falar também, é casa para 10, 20 anos, 30 anos? Mais um pouco. Qualquer sistema de construção que esteja normatizado no Brasil para ser residência, para ser habitável, ele precisa respeitar o VUP, que é o tempo de vida útil de projeto. Para a estrutura é no mínimo 50 anos, para fechamentos externos de parede, 20, 30 anos, tem uma tabelinha ali agora. Ou seja, você acha que você sabe que uma casa dessa é coisa para... O aço que a gente utiliza no steel frame, por norma, é Z275 para áreas urbanas e rurais e na praia. Na praia você vai usar o Z350. Então você tem diferença de aço para usar em áreas urbanas e rurais e para você usar no litoral. Dá para construir uma casa dessa toda de ferro, pé na areia? Dá. Utilizando o aço que está previsto em norma, Z350. Que resiste a maresia e às intempéries. Então, essa galvanização do aço ela é muito espessa. Para você ter uma ideia, as telhas que você vê, tudo que você vê de galvanização por aí é Z40, Z50, Z100 no máximo, as galvanizações boas. A do steel frame é Z275 para áreas rurais e Z350. É uma galvanização muito, muito espessa. Esse aço é para ter uma vida útil de mais de 100 anos. Meu Deus. Esse aço, se previsto em norma, o aço normatizado. Então, é bom você sempre procurar produtos normatizados, porque é isso. Quem foi que viu esse aço durar 100 anos? Não foi o Robson, foi a Associação Brasileira de Normas Técnicas que fez laudos, testes e chegou a esse tempo de vida útil. Agora acho que eu vou pegar você, hein? Não é possível. Agora eu vou pegar o professor aqui. A questão do seguro residencial, é mais em conta? Cara, eu não tenho informações de seguro. Vai ver. Mas deve ser, porque se não propaga fogo... por ser um sistema normatizado, eu acho que ele tem... seguramente você vai conseguir fazer o seguro. Tem que fazer a perguntinha para te pegar, mas você logo vai saber isso também, né? Eu não cheguei a entrar nesse mérito, mas a questão de financiamento... Exatamente como uma casa convencional, não muda nada. Financiamento pela Caixa Econômica Federal, qualquer outra instituição. Mesma forma que você faz na alvenaria, você faz no steel frame. Então você consegue fazer. Vantagem é que você tem um tempo de obra menor, então você está pensando em sair da sua casa para partir para um financiamento, você consegue ingressar mais rápido no seu imóvel,
Então, você sem aquela necessidade toda, ficar esperando, pagando a prestação, sem poder usufruir. Você tem um tempo menor de obra. Então, o mercado hoje tem bastante produto, a gente tem pouca informação ainda sobre steel frame, então é muito mistificada essa questão das resistências. Os filmes não ajudam muito. Exato, a questão de resistência, mas como eu falei para você, não sou eu que estou garantindo o steel frame, não é a indústria que está vendendo, que está dizendo, não, compre isso aqui porque é bom. É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, Sim. é a ABNT. E que ficou 8 anos ali estudando. Que estudou e liberou o sistema para construir no Brasil, entendeu? Então existe uma responsabilidade técnica, entendeu? De todo um corpo que fez um estudo para dizer, não, isso aqui realmente pode. A Caixa Econômica Federal não iria financiar para você um imóvel para você pagar em 30 anos, que não dure 30 anos. Ou no caso da madeira, que dá muita manutenção, né? Ou, entendeu? Ou que você tivesse um sistema precário. A Associação Brasileira de Normas Técnicas não iria normatizar um sistema, liberar para todo mundo construir como quiser, se ele botasse em risco a vida das pessoas, ou se com qualquer tipo de tempestade ele pudesse vir abaixo e pôr em risco a vida das pessoas. A gente falou no percentual relativo, já é muito interessante, né? Porque a gente está falando de uma soma legal. Minha Casa Minha Vida, uma construção padrão em produção. Uma construção de Minha Casa Minha Vida, então vamos lá. Essa é uma bandeira que eu peguei para mim, tá? Opa! Exclusivamente. Legal. Dentro do mercado, como é tudo muito novo, as indústrias, a informação gira pouco, então quando você tem muito pouca oferta e tem uma demanda muito grande de construção, que é o sistema, que é o que a gente tem hoje no mercado, muita gente querendo construir junto, e você tem um sistema que é um facilitador, então isso acaba se inflacionando um pouco, entendeu? Porque tem muita gente que quer e tem pouca gente que faz, entendeu? E as pessoas não têm a informação como construir com tijolo é cultural. Então meus avós construíam com tijolo, todo mundo sabe mais ou menos, faz o projeto, pega o pedreiro, vai lá no material de construção, é o tijolo quando... vou comprar direto lá na olaria que faz o tijolo, vou comprar uma carga que é mais barata. Todo mundo já tem uma estratégia meio definida para ser econômico. No steel frame as pessoas não têm conhecimento nem do que vai, no nome dos produtos. Então elas acabam não tendo essa habilidade de conseguir fazer essa tomada de preço, de pesquisar. Geralmente eles atiram projeto, toma aqui então construtor e me diga o que eu preciso. Então ele dá para você tudo, dá alguns caminhos, alguns não são tão bons, outros ele compra algumas coisas e revende para você. Então isso é uma coisa que tem dentro do mercado. Existem players muito grandes no mercado que entraram para a construção em steel frame, então nessa pegada, e o pessoal focou realmente, todo mundo que você vê falando de steel frame na internet, nas redes sociais, você vai ouvir falando médio e alto padrão. As pessoas não levaram isso para o baixo padrão, dizendo que não vale muito a pena, entendeu? Porque selecionaram o mercado. Como eu disse, essa foi uma bandeira que eu peguei para mim, tá? Eu venho de origem humilde, meu pai era pedreiro, então a gente construi muita casa. Os meus clientes sempre foram clientes de poderes aquisitivos menores, e eu achei muito interessante a tecnologia e queria aplicar também, achar uma forma de fazer isso. Então dá para construir Minha Casa Minha Vida utilizando o steel frame. Você consegue fazer uma obra econômica desde que você tenha um bom projeto, otimizando a utilização do aço, você defina um modelo onde você tem um aproveitamento bom dessas quantidades de chapa, se atendo ao tamanho da modulação das chapas, otimizando mesmo esse processo. Você consegue encaixar. Eu tenho um projeto muito bacana que eu estou desenvolvendo, que é uma casa de 48 metros quadrados. Olha aí. 48 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha, um modelinho mais simples aqui, tá? Um banheiro no meio, 2 quartinhos, sala, cozinha integrada. Esse é um projeto que eu desenvolvi para ele ter de custo de todos os materiais no kit em torno de R$55 mil. Olha aí. Para você comprar tudo que precisa para casa, desde a fundação até a janela e a pintura. Tá? Falando só no steel frame, só os kits, ele ficaria em torno de uns R$32 mil. Mas eu fiz uma planilha completa disso. Então, 55... vamos lá, olha aí o corte aí, vamos lá. Uma casa, vamos dizer assim, simples, popular ou uma casa não. De Minha Casa Minha Vida, 48 metros quadrados. 48 metros quadrados por
você consegue investir de materiais, tá? Não mão de obra. Sim. 50 mil reais, 55 mil reais. Ou seja, quase R$1.000 no metro quadrado, pronto. Você consegue fazer isso, óbvio. Como eu não atuo hoje mais com construções, já fiz muitas construções, mas tem muita gente que quer entrar no mercado, então... Eu ia falar isso daí e vou até esticar um pouquinho esse bloco, tá estourando o nosso tempo. Mas eu queria, você hoje está dando consultoria pelo país inteiro, pessoas do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, procurando Robson, a RC House, para falar de assessoria. Eu quero abrir uma empresa, eu quero começar a construir. Por exemplo, imagino que aquela máquina que a gente estava brincando aqui de ser impressora, só ela deve ser um investimento. Quanto que eu tenho que investir para ser um construtor de steel frame? Curto, direto e objetivo. Uma parafusadeira e uma serra. Você precisa investir nada. Você precisa investir nada. Eu vendi 5 milhões de reais em 3 anos sem ter nenhum parafuso em estoque. Nenhum único parafuso em estoque. Olha isso. Tá? Então, você consegue hoje, como eu falei, o mercado está preparado. Existe muita indústria. Você não vai comprar uma perfiladeira para você. Você vai pegar uma indústria que tem uma máquina dessa, que tem um valor investido altíssimo, mais de R$1 milhão, e vai adquirir o aço com ela. Então você consegue hoje, tá? Então essa é o que é a questão que a gente trabalha muito hoje, a questão dos treinamentos, consultoria, mentorias, porque você precisa de uma sacolinha de ferramenta para você começar no steel frame. O sistema é simples, né? Não tem grande tecnologia. Então, você não precisa ter estoque, porque cada projeto é meio que personalizado. Exato. Então você compra diretamente com a indústria o seu aço. São várias indústrias no país que vendem aço. Você vai adquirir o aço com uma indústria. Você vai comprar suas placas, seu fechamento diretamente numa loja, ou tem empresas que fornecem kits completos para você, aço, parafuso, placa. Já está tendo isso também? Tem kit. Você compra kits de casas. Olha aí. Compra o aço, compra a telha, compra tudo, até as esquadrias. Mas você tem que mandar o projeto para eles também? Não, já são projetos prontos. Eles têm projetos prontos. E projetos prontos. Então, se entrar hoje, existem lojas de casa. Tá? A gente está falando, hoje tem a Espaço Smart, como eu falei antes, que é uma maior loja da América Latina. É uma loja de casas. A Smart tem aqui em São Paulo, tem em São José dos Campos, tem em vários locais. São mais de 35 pelo país. Essas lojas são lojas de casa. Se você abrir o site da Espaço Smart, você vai encontrar uns 30 projetos prontos para você ali comprar ele com kit. Aí você compra que nem... Da mesma forma que eu vou comprar uma cadeira, eu compro a casa. Que nem comprar um carro. Você escolhe se você quer energia solar, se você quer revestimento esse ou aquele, você escolhe um piso vinílico, você escolhe tudo. Você seleciona itens e gera um kit para você. E a Smart também dá essa opção de entregar a casa com a chave na mão, tá? Em 150 dias, se você adquirir o kit completo. 150 dias, tem projetos ali de 400 metros quadrados. Robson, e a gente está com mão de obra preparada? A gente está trabalhando nisso, qualificando mão de obra. Ou seja, se eu quero ser então distribuidor, um construtor de steel frame, o meu investimento não é uma coisa tão alta como seria da convencional. Não. Porque eu tenho que ter uma equipe muito maior, eu tenho que... Com 3 pessoas você consegue construir steel frame, você tendo uma equipe. Eu tenho 3 montadores, você consegue fazer isso. Você conhecendo, sabendo quais são os produtos, você sabendo quanto custa. É o que eu geralmente falo para o pessoal na consultoria. Quanto precisa investir em steel frame? Você precisa conhecer, investir num treinamento para você, em conhecer o sistema, ou como eu fiz também, pesquisando. Legal, olha, super bacana, viu, Robson? Você precisa, para vender hoje, para vender o steel frame, para você entrar nesse mercado, você precisa de 3 coisas. Saber o que você vai usar, onde compra e quanto tempo vai levar para chegar na sua mão. Só isso. Pronto. Aí você está apto a vender. Para você poder passar essas informações todas para o seu cliente e poder fazer o plano de execução. Exatamente. Você consegue vender, revender, montar planilhas. Isso são todas as coisas que eu ensino dentro. A gente tem um método online e faz isso. É isso que eu ia te perguntar, Robson. Deixa aqui para a gente como as pessoas podem... Porque é um grande negócio.
É um negócio que Você vai está falando para mim que é um grande negócio. crescer muito. Vai crescer muito. Às vezes, para mim, que o investimento é mim. Não precisa ter galpão? É que você constrói em galpão, né? Eu construí um galpão para otimizar, mas não comecei construindo galpão. Construí minhas primeiras Na 4, mesma obra. 5 casas. Agora você prefere até assim, que a pessoa, que o construtor vai, né? Steel frame, ele tem um galpão que ele possa ali já montar, sai com tudo pronto, bota no caminhão, chega na obra e monta lá. É para facilitar a vida do montador, como a gente está com pouca mão Mas ele de obra. chega a montar dentro do galpão ou não? Você tem a opção de fazer módulos. Módulos são o que se atém a transporte que você pode transportar em rodovia. Eu já fiz módulos de 3x6. Aí ele vai pronto, com todas as placas, pintado, instalado, vai pronto. Aí você só vai ajuntou. Não, ele vai como se fosse um container, um módulo. Tá. Como se fosse um container, uma caixinha que vai pronto, pintado, com janela prontinho. Isso você pode fazer pronto, levar esse módulo, como se fosse uma sala dessa, e instalar no lugar e tá pronto. Tá. Você tem, isso é industrialização total, fazer 100% off-site. Você pode fazer isso em partes, você pode levar os painéis já pronto. Eu hoje, se você está começando, monte na obra, até fazer recurso para entrar para dentro de um galpão. As dicas aí. Você que quer entrar nesse mercado, ser um construtor no estilo frame, você pode montar na própria começa pequeno. Começa na própria obra mesmo, devagarinho, e depois você vai. Eu comecei a montar dentro de galpão, sabe por quê? Primeiro, pela conveniência, para mim ter um teto em cima da minha cabeça para mim não perder dia de chuva. Tá. E segundo, porque eu tinha muita demanda. Eu tinha que fazer 3 obras ao mesmo tempo. Como se produz 3 coisas ao mesmo tempo, num lugar só, né? Tinha uma obra aqui em Santos, outra em São Paulo e outra lá em Taubaté. Se a minha equipe era pequena, eu tinha 3, 4 profissionais que trabalhavam comigo. Como é que eu ia mandar um para cada local? Não tem como. Não consegui. Então eu peguei um depósito, organizei essa logística, fabriquei elas, fabriquei todas, e daí depois a gente separou, a gente pegou e foi em local por local e fez a montagem delas. E depois, ou seja, é mais prático. É mais simples, é mais prático. A gestão é mais fácil de uma construção em steel frame. Porque você tem um manual na sua mão. Eu der para você um manual na sua mão. Ó, cuide da sua obra em steel frame. Você vai olhar aqui, ele vai dizer a quantidade de parafuso, distância de parafuso. Agora, a maioria do pessoal deve preferir que venham os técnicos para montagem, o que o pessoal já faz, né? A conveniência da construção é, tipo, o pessoal prefere receber a obra montada, mas exatamente, isso existe um parâmetro. Existe 2 maneiras de construir steel frame. Você pode entrar numa loja, como eu falei para você há pouco, escolher um kit pronto, vai lá, os caras 150 dias eles montam para você completo, vai custar um X. Vai ser mais caro do que você construindo convencional, provavelmente. Por quê? Porque você não está comprando uma casa, você está comprando conveniência e prazo. Ponto. Você está comprando conveniência e prazo. Então, você vai receber o que você pagou. Então, o valor agregado vai ser maior. Mas existe a forma de você construir com economia. Como? Você vai participar do processo, você vai ter que saber como fazer, você vai ter que fazer uma gestão, como é na convencional. Pega um escritório de arquitetura, dá o seu projeto e diga, eu quero, vai custar um X. Mande fazer o projeto, contrate você as pessoas, faça você as compras, vai custar um outro X, né? Robson, que bacana receber você aqui. Eu tenho a nítida impressão que nós vamos conversar mais sobre isso ainda. Vamos depois lá na frente. Vamos visitar um showroom aí, nós vamos visitar algumas obras tuas. A RC House está vindo mais agora para São Paulo também, né? Tô alocando um espaço aqui em São Paulo, na capital mesmo, na Zona Leste, onde a gente vai montar um centro de treinamento. Vamos lá fazer uma matéria. Ali vai ser um centro de treinamento e eu vou ter construções feitas ali dentro também de steel frame. Esse modelo de 48 metros vai ficar montado no nosso pátio ali para visitação. Que legal, boa. Para a gente poder dar uma opção econômica. Uma escola, a primeira escola de steel frame então. Vai ser a Brasil, gente vai montar um centro de treinamento ali para poder qualificar essa mão de obra, qualificar as pessoas, dar direcionamento. E o meu foco hoje dentro da internet não é vender produtos. Então a pessoa compra, eu indico com quem comprar, onde, ensino como fazer isso. Como é que te acha, Robson? Vamos lá. Eu me acho pelo meu Instagram, Teu Instagram, que é o @rchousesm, RC House com A, RC House com A.
Então você me acha pelo meu Instagram ali. E acho que é basicamente a forma mais simples de me encontrar. Hoje não tenho website. Ou pelo Steel 360. Steel 360 a gente tem uma landing page lá, que aí fala um pouco mais dos treinamentos, sobre essa parte de formação. Esse projeto desse centro de treinamento acontece daqui mais uns meses. Hoje a locação. Olha aí, parabéns. Obrigado. Que dia especial, hein? Fechei hoje a Bacana. locação. Fechei hoje a locação do espaço. Passei o dia em São Paulo hoje fazendo esses trâmites. A gente vai passar por uma pequena reforma. Sim. A gente vai fazer um treinamento agora em setembro. No final de setembro, em São Carlos, numa indústria, dentro de uma fábrica de steel frame, onde tem uma máquina dessas perfiladeiras, a gente vai fazer um treinamento. Vamos lá. A gente vai fazer dentro de uma indústria, um treinamento lá, presencial, enquanto passa por reforma, e acho que eu creio que daqui, acho que outubro, por aí, a gente já está aqui dentro do espaço, a gente vai fazer... Vamos lá, já tem um bairro aí? Tem que falar. Eu não conheço muito, eu vim hoje meio com um sócio meu. Mas certo ali da Paulista, ali, né? Na Zona Leste, por ali a gente vai... Bacana, vamos lá sim, vamos conhecer. Centro de treinamento e, cara, como eu hoje, o pessoal conversa comigo no Instagram, me pergunta, me pede informações, o meu trabalho é bem informativo, eu acho que a tecnologia, a construção tem que vir para colaborar e para facilitar a vida das pessoas, tanto no médio, no alto, como no baixo do padrão. Se toda a nossa tecnologia, se todo o nosso avanço não servir para a gente melhorar a situação de habitação no nosso país, não serve para nada. É verdade. Tem todo esse aspecto social também que tem que ser levado em conta. E olha, a questão do meio ambiente, nossa, é muito, muito, muito bacana. Parabéns. Grande sucesso. Sucesso aí na nova sede, no novo centro de treinamento aqui em São Paulo. A gente fica feliz. Vamos visitar lá, sim. A gente vai estar mantendo em contato, né? Não sei se dá para a gente ir até, mas talvez até vá na fábrica. Não sei, tem que ver a nossa agenda como é que tá, para mostrar um pouquinho você ali, fazendo esse treinamento com os profissionais. Eu que agradeço pela disponibilidade. Vim aqui no Estúdio onde falar um pouco sobre o sistema de construção, sobre essa bandeira que a gente já vem há bastante tempo. O meu trabalho, como eu disse, é informativo, não é compre de mim, mas eu exponho o sistema para quem quiser aplicar de uma forma geral. Então tem vários aí, hoje já somos mais de 500 alunos por todo o Brasil, então a gente tem uma comunidade bem grande onde a gente está sempre conectado, batendo papo, trocando experiências, trocando informações, e acho que isso é bem bacana, sabe? E olha, gente, eu nem falei ainda das pousadas, hein, dos chalezinhos que dá para fazer isso aqui. Você pode ter uma pousada assim, ó. Rapidinho. O Airbnb virou febre. A gente tem uma demanda gigante. Que bacana, parabéns para você, pela tua iniciativa, para sua família. Um grande abraço, pessoal que está lá no Sul. Eu sei que você também, a RC House, fez uma doação lá, depois das chuvas que aconteceram, as enchentes lá, teve uma doação lá de algumas unidades. A gente fica muito feliz. E que Deus te abençoe, a você, a toda a sua equipe, que a gente possa, o Baixada em Construção aí, enfim, e outros, veículos de comunicação, possam desmistificar, o sistema steel frame, que veio realmente para ficar. E já é uma realidade. Ele vai crescer muito rapidamente também, eu acredito muito nisso. Eu acho que o sistema vai crescer bastante no país, e o steel frame hoje é o que há de vir, né? Então eu acho que é o próximo passo da construção. Para essa questão de residencial, construções residenciais, eu acredito que o steel frame vai vir muito forte pela possibilidade de... Marcamos o nosso encontro aí, hein? Muito bom, obrigado. Grande sucesso e parabéns, viu? Imagina. É isso aí, gente. Esse foi o nosso programa Baixada em Construção, trazendo o que há de mais moderno em tecnologia da construção. Muitas matérias exclusivas e muito mais informação nós vamos trazer para você. A Baixada em Construção, programa que faz 20 anos, trazendo o que há de melhor no setor construtivo. Nos acompanhe. Até lá e até o próximo programa.